Olá, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um podcast, dependendo da plataforma que você estiver usando. Bem-vindo a Uma Vida Movement, esse projeto aí que tem o objetivo de alcançar uma vida. Quem sabe não é a sua vida que vai ser alcançada hoje, né? E antes da gente começar, é só relembrar, estamos aí nas plataformas digitais, estamos aí no Spotify, Deezer, estamos no YouTube também, né? Como eu falei, dentro da plataforma que você estiver, você vai poder assistir ou ouvir. Também estamos em outras plataformas digitais de áudio, assim como a Amazon Music, também estamos lá. Estamos também no Facebook, no Instagram, a gente está sempre colocando as novidades lá e toda semana a gente sempre coloca um texto ou algum post relativo ao vídeo, né, ou ao texto da semana, e aí a gente coloca lá para que vocês interajam com a gente, e o objetivo aqui é usar coisas que a gente vê às vezes na televisão, ou algum filme, alguma coisa do cinema, sempre alguma coisa assim a gente busca aprender um pouquinho, tirar alguma lição de vida, algo que a gente possa crescer, né? E esse nome tem Uma Vida, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então muitas das vezes a gente tem essa falsa visão de que a gente tem que alcançar multidões, mas se a gente começar com uma pessoa, então já está mudando o mundo, já está fazendo o nosso ambiente, ser um lugar melhor. E hoje eu queria começar uma série de vídeos falando sobre o Rocky Balboa, sobre lições de vida que eu aprendo com o Rocky Balboa. Ao todo, são 6 filmes, e 2 Creeds, 2 filmes do Creed, então seriam 8 filmes que tem o Rocky. Então, como são bastantes coisas que a gente consegue aprender, em vez de fazer um vídeo ou um podcast muito grande, a gente vai fazer um pouco mais enxugado e cada vídeo a gente fala de uma característica de alguma coisa. E se você gostar desse tipo de formato, comenta, nos avise para que a gente continue fazendo. Ou se você prefere do modo mais antigo, que é aquele podcast um pouco maior, um pouco grande, mas pelo menos para essa parte do rock a gente vai fazer dessa forma mais dividida. Então vamos lá, pessoal. Falando então do primeiro filme, Rocky 1. Antes de falar um pouquinho da primeira lição que eu aprendo com o Rocky 1, uma coisa legal sobre os bastidores é que o Sylvester Stallone, ele escreveu esse filme. E ele não tinha dinheiro na época, ele era quebrado, não tinha dinheiro. Ele tinha só o cachorro, que é o mesmo cachorro que aparece no filme. E eu lembro que ele teve que até vender esse cachorro, para poder pagar as contas, tudo mais. E aí quando ele fechou o roteiro, foi tentar vender a ideia, para os produtores de cinema, e aí eles gostaram da ideia do filme, e aí eles queriam comprar os direitos do filme por um valor, não lembro qual valor era agora, mas era um valor mais alto. Só que a condição que o Sylvester Stallone queria é que ele queria fazer o papel principal do filme. Só que os produtores, eles estavam preocupados, porque fazer um filme, às vezes, para cinema, coisa assim, com um ator desconhecido, poderia não chamar tanta atenção, não poderia ter tanta adesão das pessoas. E aí, em negociações, eles aceitaram como? Eles diminuíram o valor da compra dos direitos do filme, e aí sim aceitaram a condição do Stallone. E aí ele aceitou, e ele acabou fazendo o papel principal do filme. E com o dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi comprar o cachorro dele de volta. E aí uma pequena historinha aí sobre os bastidores do filme. Bom, e fazendo um panorama do primeiro filme, como é que começa? A gente vê no início do filme o Rocky, que é um lutador, como diz o nome do filme, o Rocky, um lutador, ele está lutando ali uma luta mais pequena, não era Olimpíadas, nada, era aquelas lutas regionais mesmo, de bairro ali, num escalão bem menor. E ele ganhava pouco dinheiro com isso. E aí, por causa disso, para compensar, ele fazia um trabalho de agiota, de cobrança do agiota. Então o cara emprestava dinheiro para alguma pessoa, e aí se a pessoa atrasava, continuava atrasando, ele ia lá e ameaçava, batia na pessoa. Ele fazia esse papel de capanga de um agiota.
E a gente vê que a grande paixão do Rock é o boxe. Só que ele, a realidade dele era bem complicada, né? Ele vivia num bairro mais pobre, mais humilde. E basicamente o que ele fazia era treinar na academia de boxe durante o dia. De noite era cobrança, né, dos empréstimos. E depois ali ele ia pro bar ali com o amigo dele, o Pauli, para beber. Basicamente era isso. E também tinha o fato dele tá interessado na irmã do Pauli, né, que é a Adrian, né, e ela é uma mulher bem tímida. E que ela trabalhava numa loja de animais e ele sempre lançava uma piada ruim, né, alguma coisa para chamar a atenção dela. E ela sempre ali insegura, nunca deu muita confiança ali pro Rock. E esse então é o contexto ali inicial do filme. E também, um dos amigos do Rock também é o Mickey. Ele é o dono ali da escola de boxe, né? Ele foi um antigo lutador, né, campeão, tudo mais. E ele ensinava boxe ali para as pessoas do bairro. E o Rock treinava ali também. E a gente vê ali no início que o Mickey ele sabe do grande potencial que o Rock tem. Só que ele vê que o Rock acaba desperdiçando esse talento dele em coisas pequenas. Ele se contenta com as lutas pequenas, ele se contenta em ser só um capanga, e isso é algo que o próprio Mickey ele ficava até com raiva do Rock, ele até batia muito de frente com o Rock por causa disso. E aí a gente começa a ver, né, a grande oportunidade, né? A palavra-chave hoje é oportunidade, é uma lição de vida aí que a gente pode tirar, que surge na vida do Rock, né? Tanto que no cartaz, né, do filme do Rock, se você pegar, pelo menos o cartaz antigo, né, fala assim que ele teve a chance dele de 1 em 1 milhão. E por que isso? Um grande lutador famoso, né, que é o Apollo Creed, ele queria fazer algo que chamasse a atenção da mídia. E para isso, ele buscou desafiar um lutador desconhecido para uma luta de boxe. E dentre os lutadores, né, que eles fizeram a pesquisa, eles encontraram o Rock. E aí ele fez o desafio ali diretamente ali pro Rock. E no início a gente vê ali que o Rock não tá querendo muito, não tá se sentindo confiante de conseguir. Afinal, o Apollo Creed era um grande lutador, né, tinha feito grandes coisas, tinha ganhado cinturão, né, que o prêmio deles é o cinturão. E ele ali não tá muito confiante. Mas ele acaba pegando essa oportunidade, e aí é que a gente vê tudo que acontece, a mudança que acontece na vida dele após isso. Porque ele pede ajuda, né, ao Mickey, que no início eles também acabam ali tendo uma desavença, alguma coisa, mas aí o Mickey, não. Então se você se dedicar, eu vou te ajudar. E aí começa aquelas clássicas cenas que a gente vê o Rock correndo, o Rock subindo as escadas lá da cidade. E o amigo dele, Pauli, deixa ele treinar no frigorífico, né? Então ele usa as carnes lá do frigorífico como saco de pancada. Então um outro lugar para ele treinar. E aí ele também consegue até construir mesmo um relacionamento com a Adrian. Porque a Adrian sempre ficava numa defensiva, mas ele conseguiu conversar com ela, e aí, a partir disso, ele também conseguiu construir um relacionamento com ela. E sobre essa questão da oportunidade, o que o Rock fez? Ele aproveitou essa oportunidade e, com isso, ele pôde se reinventar. Ele abandonou o trabalho de capanga, né? Até o Pauli depois pediu para trabalhar no lugar dele, e aí ele conversou lá e o Pauli começou a trabalhar também, cobrando. E ele realmente começou a focar. Ele realmente aproveitou aquela oportunidade. Enfim, né, tem a luta, no final do filme, né, tem a luta dos dois, né, o Rock fala que ele queria pelo menos durar os 15 rounds, né, porque a luta de boxe iria durar 15 rings, né, se nenhum dos dois fosse nocauteado, a luta dura 15 rings, seriam 15 rodadas, de uma forma mais grosseira de dizer, né, para quem não acompanha esportes. E aí a gente vê a forma, né, com que o Rock ele vai praticando, ele está determinado a vencer, ou pelo menos a durar os 15 rounds, né, como ele falou, que já seria
uma vitória. E o legal é ver como as coisas mudam, né, quando aparece uma oportunidade na nossa vida. E era essa lição que eu queria passar nessa parte da oportunidade, né? É claro que isso aqui não é a última coisa sobre ele, tem muito mais coisas para explorar. Mas a gente vê, muitas vezes passam oportunidades na nossa vida e às vezes a gente se questiona se a gente é capaz ou se aquelas oportunidades são para nós. E aí nisso que a gente acaba às vezes atrasando, né, a nossa vida. Imagina se o Rock não tivesse escolhido aceitar essa oportunidade. Ele continuaria com a mesma vidinha dele, isolado, continuaria só sendo um capanga de um agiota. Então, quanta coisa ele não teria construído, né? Talvez não teria nem a motivação para conseguir conquistar o Adrian e se casar com ela. Então a gente vê tanta coisa que ele estaria perdendo se ele deixasse essa oportunidade da luta, dele poder lutar, né? Que é fazer algo que ele ama, que ele gosta. Então a gente vê tudo que o Rock ia perder, né, se ele deixasse essa oportunidade dele trabalhar com aquilo que ele ama, né, que é o boxe, se ele tivesse deixado tudo isso passar. Na nossa vida não é diferente. Quantas vezes passam oportunidades, né, de emprego, ou dentro do emprego, uma oportunidade às vezes para a gente poder crescer, né, ou então na nossa família, né, quantas vezes a gente perde a oportunidade de reconstruir um relacionamento que não está bem, está quebrado, ou então de construir algo novo, né, às vezes com a esposa, às vezes com os filhos, às vezes com os parentes, ou então a oportunidade de a gente começar novos projetos e às vezes várias coisas, né, nos bloqueiam. A ansiedade, o medo, vem nos paralisar, vem querer jogar a gente para baixo. E às vezes a falta de confiança em nós mesmos é algo que também nos atrapalha, mas é algo que a gente sim tem que aproveitar as oportunidades, né? Aqui agora a gente entra um pouquinho, vai falar um pouquinho, né, de Bíblia, né, de Deus, né, que a Bíblia é um livro que tem bastante conhecimentos, né? E no livro de Efésios, né, diz assim, né, que tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E aí vem o versículo 16, né, que fala exatamente sobre a oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que isso quer dizer? Exatamente o que a gente está falando. Nos nossos dias, às vezes como é complicado ter um bom emprego, como é complicado ter uma família estável, né, viver em coletividade, né, com a nossa família, com os nossos amigos, nossos vizinhos, né, os dias são maus, né, tantas coisas ruins que a gente às vezes acaba vendo no dia a dia. Então a gente não pode deixar as oportunidades, né, que passam ir embora. A gente tem que aproveitar, porque às vezes nessa oportunidade é a chance que a gente tem de se reinventar, de construir uma nova história, né, de mudar aquilo que a gente achava que não tinha como ser mudado. Então é essa a primeira lição que eu queria deixar com vocês, que é a lição da oportunidade, né, a primeira coisa aí que o Rock ele faz, né, no primeiro filme, e o final eu deixo para vocês assistirem, para vocês verem o que acontece no final, né? Às vezes a gente conta alguns spoilers, mas vou deixar você curioso aí e procurar o filme do Rock. Se eu não me engano, ele tá na Amazon Prime, tem lá para você assistir, e eu recomendo muito, né? Apesar de ser um filme dos anos 70, mas é um filme assim muito bom, traz uma reflexão muito legal, muito interessante, e eu recomendo você assistir. Indo aqui para o próximo versículo, né, o 17, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que a gente faça o máximo que a gente puder com aquilo que a gente tem. Então, que sejamos pessoas melhores, que sejamos trabalhadores melhores, que sejamos melhores filhos, melhores pais, né, melhores cidadãos. Essa é a vontade de Deus. E que isso possa servir de inspiração para todos nós, de buscarmos, né, sermos o nosso melhor. Né? Não melhor que os outros, mas o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Essa é a primeira lição de vida que eu queria deixar com vocês. Né? Se vocês gostarem, curta, compartilhe, comente. E aguarde aí que em breve teremos mais lições de vida com o Rock Balboa. Então até mais e Deus abençoe.